E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com Malu Perini, minha digníssima esposa, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um ponto interessante, porque o professor em si, ele costuma ser mal pago. E não só de português, de qualquer matéria, De no geral. todas, né? Não é valorizado aqui no Brasil. Só que o professor que ele começa a dar aula pela internet e conquista um público, deve ser um dos profissionais mais bem pagos do Brasil hoje em dia. É verdade. Então você acha que essa facilidade que as pessoas têm hoje de escolher o professor com que elas querem aprender, isso não tá fazendo com que as pessoas se preocupem mais com português? Até o seu número de seguidores, de views nos stories é muito alto. Para quem ensina Altíssimo. português. É, mas eu falo umas bobagens também, né? Isso contribui, né? Então, você acha que isso tá mudando agora? Porque a gente via uma falta de interesse. Na escola, português era aquela matéria que eu odiava. Eu sempre gostei de ler, de interpretar textos. Tá. Agora, regras gramaticais, assim, eu falava, Português era meu a Deus. matéria que eu mais gostava. Tempos acredita? verbais. Mentira! Eu falava assim, É. caramba, mas olha só o tanto de tempo de conjugações, eu já sei falar tudo isso, por que eu tenho que classificar se é pretérito mais que Aham. perfeito? Isso tirava o tesão da matéria, digamos assim. Eu vi uma pesquisa há um tempinho dizendo que com o advento da internet, que no caso dos professores, ficariam os que se adaptarem, ficarão os que se adaptarem à internet e, sobretudo, os diferentes. Os que realmente têm uma natureza diferente. Porque a internet, ela é uma vitrine, mas só fica nela quem de fato é diferente, quem tem algo a agregar e tal. Então, eu nunca pensei nessa pergunta, né, nessa questão que você está falando aí, se houve um interesse maior e tal. O que eu entendo é que a internet, por exemplo, no meu caso, eu fui demitida de 10 cursinhos. Eu trabalhei em 13 e fui demitida de 10. Você já Mas mandou por uma quê? cartinha pra eles assim, né? Falando, Chupa. tudo bom, Daquela- né? Chupa. Não, mas com uma linguagem mais rebuscada, né? Tomar ele Bota num no tempo curso. verbal diferente, né? Chupá-lo-eivos, uma coisa assim. Enrabá-lo ex. Assim, Muito bom. Mas você foi demitida porque você falava por causa, palavrão? por causa do Porque meu você- jeito de dar aula, porque eu era divertida demais Ah, para uma você professora. era muito legal. Olha, eu sempre fui uma contadora de caso, então eu nunca consegui na minha vida chegar lá, dar a matéria sem contar um caso. Eu preciso contar um caso. Mas isso sempre. que é o legal, gente. É. Que coisa. Isso é didática, Pois é. na minha opinião. Só que Exato. o que ocorria? Eu era demitida sempre 2 anos depois. Então, não era problema aí de competência, porque competência você é demitido super, né, rapidamente. Eu era demitida 2 anos, 1 ano e meio depois, pela pressão que os professores faziam na coordenação. Uhum. Porque eu fazia muita graça. Eu colocava 200 alunos em pé, dançando o funk da crase, o sertanejo da conjunção. Eu brincava. Muitas vezes o aluno também, sem maldade, falava, ai, professora, hoje contou uma história de um ex-namorado dela. Nossa, a professora é ótima, né? Aí, o que chegava para os professores? Que eu passei a aula contando caso. Putaria. E também, Ah, entendi. né? Também. Costa. Mas isso é Enfim. curioso, porque é um negócio que é engessado, né? Então, se É. você chega de uma maneira muito mais interessante, assim, você se torna mais interessante, porque você tem o que contar, Tá chamando você muita tem atenção. causos. É. Aí isso chama muita atenção e as pessoas querem cortar as suas asas. Então, E você na não voa internet longe. isso não ocorre. Não. Então, no meu caso, eu vejo hoje, analisando aí pela sua pergunta, o sucesso que eu tenho no meu curso online e no meu Instagram, pensando agora, ele se deve ao fato de não haver ninguém me amarrando. Uhum. Com certeza. De eu poder ser eu mesma. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é isso. E também tem uma outra coisa que, além de não ter ninguém amarrando você, te prendendo, te limitando, né, por razão de trabalho, a internet, ela colocou em evidência a nossa personalidade. Então, as pessoas, elas se interessam pelo que a gente faz, claro, porque há um interesse genuíno no produto, digamos assim, no seu caso, o português, mas há um interesse ainda maior em quem você é. Por quê? Porque na internet a gente se mostra como a gente Sim. é. Então, as pessoas olham pra Cíntia e falam, poxa, ela é uma mulher super culta, inteligente, escreve certo, escreve tudo bonitinho, mas ela ainda é super legal, ela conta as histórias de casamento, as coisas que deram errado, ela conta coisa divertida. Então, o que acontece? As pessoas olham e falam, putz, ela é tudo isso, mas ela é como eu. Então, eu me interesso pelo que ela faz. Identificação, Você né? se que quer dizer. identifica. Entendi. Exato. E olha que louco isso, né? Você tá falando sobre personalidade, sobre ser divertida, sobre, enfim, mostrar o seu próprio, né? Você mesma. E isso eu faço muito bem lá no Instagram, mas eu só consegui me mostrar mais profissional depois que eu comecei a perceber e a focar em melhorar a minha linguagem. Eu era uma pessoa que falava muito mal, o Bruno sabe disso. Não porque
porque eu falava mal, mas porque eu não me preocupava com a forma como eu me expressava. Talvez fizesse Então, até parte do seu personagem, digamos assim. era parte de um personagem que eu não quero mais vestir, que era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito... falava de qualquer jeito. Então, eu fazia um story sem os plurais, sem botar o R no final das palavras, e aí ficava muito Ruim. ruim. Cagado. Seria o termo científico. Seria o termo cagado. E vocês falaram ruim corretamente. Todo mundo fala ruim. É ruim, tá certo. Ruim, olha aí, ó. Olha É. só. Recebemos elogios aqui. Vocês acharam que eu não ia receber elogio da professora de português? Recebi. Enfim, e isso me trouxe uma percepção de... Acho que até de... Nossa, perdi a palavra agora. Só porque eu tava, né? De indo tão evolução, bem, né? de Você evolução, sentiu que de isso foi- profissionalismo. Não, Isso, você essa teve é a muito mais palavra. autoridade depois que você passou por essa mudança. Exatamente. E foi uma coisa que eu fiz sem muito... Eu acho que eu me preocupei apenas. Eu já sabia fazer, eu só passei a me atentou. preocupar e me atentar Você e não a acha que fazer isso teve a ver com você começar a ler mais também nessa época? Também.